Bom dia, bom dia! Bom, o assunto de hoje é do interesse de muita gente, porque vocês sempre mandam pergunta falando de preços, de custos e tudo mais. Para começar, deixa eu contar uma coisa. Semana passada a gente fez um vídeo falando sobre essa questão, esse mito, né, de que viajar no Brasil é muito mais caro do que viajar para o exterior. E a gente mostrou que não é bem assim. O Ulisses fez toda uma comparação, uma análise para vocês entenderem que não é bem assim. E aí a gente resolveu fazer esse vídeo para abrir mesmo as contas para vocês, falar quanto a gente gasta, quanto a gente gastou nos últimos meses como nômades digitais viajando pelo Brasil. Bom, desde que a gente voltou da Austrália, a gente está viajando pelo Brasil. A gente voltou em dezembro do ano passado. E nesse meio tempo, a gente conheceu vários lugares. Alguns deles a gente foi só de passagem ou foi muito rápido, né? Ficou uma semana, às vezes em alguns a gente ficou 2 semanas. Teve lugar que a gente fez muito passeio. Então, esses lugares que a gente ficou mais rápido, assim, a gente não vai considerar na análise, porque não é muito a vida de um nômade digital de fato, né? Os lugares que a gente ficou como nômade mesmo foram Pipa, no Rio Grande do Norte, Canoa Quebrada, no Ceará, e em Florianópolis, Santa Catarina. Só um parênteses, quando a gente diz como nômade mesmo, é porque a gente ficou o mês inteiro, como se a gente estivesse morando no lugar. Nos outros lugares foi mais viagem, passeio rápido. Nesses assim. 3 lugares que eu falei, a gente alugou uma casa para um mês, pra gente morar, pra gente ter uma rotina ali no dia a dia. Nos outros lugares, a gente ficou em hostel, a gente ficou em hotel, a gente fez muito passeio, alguns em parceria com outras agências. Então, é diferente a vida de um nômade digital de um viajante produtor de conteúdo. Então, a gente tem um pouco da mescla dos dois, então a gente vai focar na parte de nômade digital aqui nesse vídeo, beleza? Mas bora para os custos, então. A gente vai começar falando de Pipa, que é no Rio Grande do Norte, pertinho de Natal. A gente alugou uma casa lá, na verdade não foi em Pipa, foi em Tibau do Sul. Vou pegar minha colinha aqui. Boa. Que é a cidade ali, a Pipa pertence a Tibau do Sul, né? Então a gente ficou que é uma parte menos turística, uma parte mais da galera local. E a gente alugou uma casa de um casal de seguidores nossos. Então o preço ele foi um pouco abaixo do que a gente viu no Airbnb, né? Em outras opções de Airbnb em Pipa mesmo. Mas dá para ter uma noção legal, porque dá para achar coisas, né, mais ou menos nessa faixa também. E o valor dessa casa que a gente alugou lá saiu por R$ 1.487 o mês que a gente ficou lá. Não é um valor tão alto assim se a gente for comparar com outros valores em Pipa, né? Se a gente procurar, tinha Airbnb lá por mais de 2.500, por 3. O céu é o limite, né, gente? Tem todos os valores, mas assim, dava para achar entre 1.600 e 2. Dava para achar muita coisa legal, mais ou menos nesse valor. Então vocês já têm uma noção aí. A gente conseguiu esse valor mais baixo, né? Então isso reduziu um pouquinho nosso custo também. Além disso, tem o gasto com alimentação. A gente comeu muito fora lá, a gente foi muito em restaurante, porque a gente estava em Tibau, e em Tibau tinha alguns restaurantes locais que eram, pra gente, a gente considerava barato. Tinha restaurante que a gente pagava R$19 para comer à vontade. Né? 18, não era? 18, 19, nessa faixa. Pra, tipo assim, um buffet à vontade, o que pra gente é bem barato, então a gente acabava indo várias vezes lá. Mas a gente também cozinhou bastante em casa, a gente fez compra no supermercado, café da manhã a gente sempre faz em casa, lanche a maioria das vezes à noite, porque a gente gosta mais de um lanchinho do que comida, mesmo a gente faz em casa também. Mas a gente chegou a sair e ir no centrinho de Pipa várias vezes para comer em restaurante à noite, fim de semana. Comemos em barraca de praia, que é bem mais caro também. Então, vamos falar os valores para vocês entenderem do que a gente está falando. E aí a gente dividiu em comer fora e mercado. O mercado, além da alimentação, também tem um produto de limpeza, uma outra coisa que precisa para casa. Então, em Pipa, para comer fora, com gastos com restaurantes, a gente gastou em torno de R$ 1.382. Já com o mercado foi bem parecido, deu R$ 1.332. Foi quase 50%, 50%. Total deu em torno de R$ 2.700 com alimentação barra mercado e tudo junto, né? Bom, e considerando o gasto com transporte, lá em Pipa, a gente gastou R$ 671 pro mês todo, porque a gente ia de Tibau pro centrinho de Pipa com uma vanzinha que tem lá, é um transporte público. Então era bem rapidinho, a gente pegava ali no centrinho mesmo, descia lá na parte principal turística de Pipa. Esse valor ele parece alto, né? R$ 671 para transporte só de circular, mas é que não foi só isso. A gente também alugou o carro lá quando os pais dali foram visitar a gente lá na Páscoa. E aí a gente dividiu o custo do aluguel do carro, de combustível, para fazer uns rolês ali pelas cidades próximas também, para conhecer outras praias de Pipa. Então, isso daí está calculado no custo também. Mas só um detalhe, esse transporte é o transporte interno. A gente não está considerando ainda passagem para chegar até lá. A gente vai falar desses valores mais para frente um pouquinho, tá? Aí tem também os gastos com passeios. A gente sempre prioriza fazer passeios gratuitos, afinal, praia você não paga para entrar, né? Mas a gente quis fazer aula de surf lá e também entrada para uma reserva ambiental que tem lá em Pipa. Então, no
total, a gente gastou R$220 com passeios lá em Pipa. Pros dois já. Pros dois já, tudo aqui eu tô falando gasto pro casal, né? Então, somando tudo, o gasto total em Pipa saiu por R$5.092 para um mês de estadia lá. Então, e aí uma observação, gente. A gente sempre se organiza, é uma coisa que muita gente pergunta, né? A gente tem um orçamento mensal, que a gente tenta não estourar, até hoje a gente não estourou. Esse valor é de 7.500, incluindo outras coisas. Em Pipa a gente gastou 5.000 e pouco, mas a gente ainda vai falar das passagens, e também gastos fixos, tipo celular, Netflix, uma roupa que a gente compra, um presente que a gente compra para levar para a família. Tudo isso não pode passar de 7.500. Essa é a nossa organização. Por enquanto tem funcionado. A gente conseguiu em Pipa ficar bem abaixo até. Mas o que a gente faz? Quando a gente vê que a gente economizou em alguma coisa, por exemplo, a acomodação, a gente se permite fazer um pouquinho mais de outras coisas. Então a gente acaba comendo um pouquinho mais fora, fazendo um passeio ou outro a mais, porque tá dentro do nosso orçamento. Se a gente vê que tá chegando, que tá começando a estourar, aí a gente dá uma segurada, cozinha mais em casa, e assim a gente vai levando para equilibrar. Eu faço esse controle diário, na verdade, todo o gasto que a gente tem, eu vou colocando no nosso aplicativo aqui, que eu uso para organizar. E aí eu tenho noção de quanto a gente pode gastar até o final do mês ainda, dado que a gente já gastou até aquele dia. Então, a gente vai dosando por aí. Chegou no final do mês, tá estourando, a gente regula o máximo, não sai para comer, come miojão com atum. Não, brincadeira. Também não é assim, mas a gente não, porque começa, a gente não deixa chegar nesse ponto. A gente não deixa chegar nesse ponto. A gente vai equilibrando para ter um mês tranquilo, assim, para não esbanjar no começo e não fazer nada no final, ou não fazer nada no início e só conseguir fazer alguma coisa no final. A gente tenta sempre manter um equilíbrio durante o mês. Bom, e como eu disse que a gente ia falar das passagens aéreas, né? Para chegar lá em Pipa, a gente estava em Bonito antes, que a gente falou que estava fazendo várias viagens picadas. Então a gente saiu de Bonito de avião para Natal, que é a capital ali mais próxima de Pipa, e de lá a gente pegou um transporte público até Pipa. Então esse valor ficou por R$1.700 o casal. O que também está incluso aí nesses 7.500 é que a gente vai fazendo a nossa organização aqui. Se pegar a média dos meses, não vai estourar. E esse valor de passagem também, a gente tá, se vocês procurarem no Google Flights, provavelmente vai achar mais caro, a gente conseguiu uma promoção lá na época, então foi um valor um pouco mais baixo do que o valor normal de passagem, então a gente deu um pouquinho de sorte aí também. Saindo de Pipa, a gente foi para Canoa Quebrada. Como os dois estados são vizinhos, a gente foi de ônibus, que a gente viu que compensava muito mais do que ir de avião. A gente pegou um ônibus em Natal e de lá a gente foi para Aracati, que é a cidade do lado de Canoa Quebrada. E aí a passagem de ônibus de Natal até Aracati a gente pagou R$332. Pro casal também, ônibus semileito que a gente pegou, né? Foi super confortável, inclusive, viu? Aliás, isso é uma observação. A gente descobriu que viajar de ônibus dentro do Brasil é super confortável. A maioria dos ônibus, principalmente o que é leito, é muito bom, as poltronas são boas e o preço é muito mais baixo do que passagem aérea. Na maioria das vezes, né? A poltrona do ônibus geralmente é mais confortável do que uma poltrona de avião. A diferença é que o traslado vai ser maior. Então, a vantagem do avião é que é mais rápido, mas a gente, é mais caro às vezes também. Que a gente foi de ônibus de madrugada, foi mais de boa por conta disso, porque a gente foi dormindo, a poltrona mais confortável, pegando o semileito. Você paga um pouquinho mais caro do que o normal. E pra nós foi bem ok, mas assim. É bem melhor. Bom, em Canoa a gente alugou um Airbnb lá, a gente achou uma promoção, porque era uma casinha linda, maravilhosa, perto da praia. Tem vídeo aqui no canal, inclusive. Mas era do lado de uma construção. Então, por conta do barulho da obra, o dono lá, o anfitrião, tava uma promoção boa, um preço mais baixo, a gente conseguiu, cara, foi um achado, assim, e a gente não se incomodou com o barulho, foi bem tranquilo. Foi de boa pra gente, O valor foi de R$1.568, o valor da casa lá, uma casa muito gostosa, como eu falei, também muito abaixo da média lá do que de valor, assim, de Airbnb equivalente lá na região. E outra observação, que eu não sei se todo mundo sabe, mas quando você aluga assim no Airbnb, as contas de internet, conta de água, conta de luz, já tá tudo incluso. E normalmente eles dão também até produtos de limpeza, papel higiênico, trocam roupa de cama semanalmente ou quinzenalmente. Tudo isso nesse valor que o Ulisses falou. Tudo isso nesse valor. E quando você aluga para um mês também, o valor da diária está mais barato do que você alugar para 10 dias ou para 5 dias. Tem descontos, geralmente tem desconto para estadias mais longas, assim, de um mês. Bom, transporte em Canoa Quebrada. A gente usou pouco transporte público, mas a gente gastou R$556, porque a gente alugou um carro para conhecer ali a região. A gente foi de canoa para Beberibe, que é uma cidade vizinha, Morro Branco, até que lindo, maravilhoso. A gente queria conhecer, já que a gente estava ali. Então a gente pagou o aluguel do carro e a gasolina, que acabou encarecendo esse valor total. O transporte público até Aracati, né? De ida e volta. Sim, E também de Aracati para Canoa Quebrada quando a gente chegou, né? No primeiro dia. Então todos
esses custos internos de transporte público estão aqui nessa conta, separados do custo de translado entre cidades, como a gente fez de Pipa para Canoa Quebrada. Bom, em Canoa Quebrada a gente também comeu bastante fora, porque a gente achou muito baratas as comidas lá, né? Os restaurantes, tinha muito restaurante local também barato, PF por R$14, por R$13. Então a gente se deu ao luxo de comer um pouco mais fora e cozinhar menos. Também a gente pagou relativamente barato no aluguel da casa, então a gente, naquele equilíbrio que a gente falou, se deu ao luxo de comer bastante fora. E também, fim de semana, a gente ia para uma pizzaria mais legal, gastava um pouquinho a mais. Mas, no geral, os custos de comida em Canoa Quebrada, a gente achou o mais baixo, assim, Sim, que a gente foi no Brasil. Tem até vídeo aqui no canal das coisas que a gente experimentou lá, vale a pena assistir. E o valor total foi de R$1.512. Para comer fora, né? Para comer fora. Com isso, a gente acabou economizando no mercado, porque a gente fez menos compra de comida em mercado, mas ainda assim a gente gastou R$1.124 só com o mercado, que dá um total aí de uns R$2.600, que fica bem parecido com o que a gente gastou em Pipa também. Sim, bem próximo. Né? Acho que a alimentação, a gente pode dizer que é um dos gastos, dos maiores gastos que a gente tem em todos os lugares, é a alimentação. Muitas vezes, como foi em Pipa e em Canoa, até mais caro do que o próprio aluguel do Airbnb, né? Exatamente. Mas isso porque, como a gente explicou, a gente deu sorte nesses dois casos. Mas, de fato, a alimentação no Brasil é bem caro, mesmo em cidades baratas como Canoa Quebrada, né? Aí, fora isso, tem gastos com passeio. Lá em Canoa também tinha muita opção gratuita, porque é praia, né? Então a gente acabou fazendo muita coisa, caminhada, coisa gratuita. Mas a gente fez passeio de jangada e de quadriciclo. O passeio de jangada custou R$50, que no final foi a única coisa que a gente gastou. Porque o de quadriciclo a gente fez em parceria com o Daniel, que é o guia lá, então a gente acabou não pagando isso. Foi o que a gente comentou, que em alguns momentos a gente consegue algumas parcerias com o Vamos Fugir, para divulgar, isso barateia o nosso custo aqui. A gente troca o serviço da pessoa pelo nosso trabalho, né? Em vez de pagar com dinheiro, a gente paga com divulgação. Bom, somando tudo, então, o nosso custo total em Canoa Quebrada foi de R$4.810. Isso sem considerar esse valor do ônibus que a gente falou no começo, porque depende de onde você tá, depende de como você vai para lá. Então, o que a gente quer mostrar aqui é o custo de vida que a gente teve morando em Canoa Quebrada um mês, porque assim você consegue ter uma comparação mais justa. E aí, por exemplo, o valor de volta de Canoa Quebrada para São Paulo, a gente foi até Fortaleza, e de Fortaleza a gente pegou um avião para São Paulo. Esse valor saiu por R$1.100 a passagem para nós dois juntos. Também uma promoção que a gente achou. Esse valor de R$1.100 não está incluso aí nesse custo total que eu acabei de falar, como a gente comentou. Vamos deixar separado para fazer as comparações justas. Mas foi R$1.100 o valor com transporte, também vai ficando dentro do orçamento aí do que a gente tem por mês. Nosso terceiro mês aqui, que a gente está considerando no vídeo, foi em Florianópolis. A gente saiu de Taubaté, que é a cidade dos meus pais, e a gente foi de ônibus para Floripa, gastando R$447. Só que dessa vez a gente não foi de leito, a gente foi em um ônibus executivo, o que foi um erro, porque são 12 horas de viagem. Foi mega cansativo. Então foi bem cansativo. Aí na volta a gente aprendeu, depois a gente compartilha o valor. Mas os nossos gastos lá em Floripa, eles foram um pouco acima do que a gente gastou no Nordeste, porque Floripa tem um custo de vida já mais alto. Eu já achei um custo de vida mais alto. Além do aluguel ser mais caro lá, eu achei que a alimentação, fiquei com a sensação de que era mais caro tudo, comparado com o Nordeste, e quando a gente fez a conta aqui, vocês vão ver que realmente é mais caro. Pra vocês entenderem, a gente alugou um Airbnb também em Floripa, lá na Barra da Lagoa, pertinho da praia, e o valor do aluguel foi de R$2.640, já muito mais caro do que a gente pagou lá no Nordeste. E isso já considerando o desconto que eles dão pro mês todo. Exatamente. Porque normalmente seria um pouco mais caro até, e eu acho que em temporada esse valor deve ser muito mais alto, que a gente foi em agosto. A gente foi em agosto, total inverno, fora de temporada, chuva, frio. Então... Inclusive foi meio... A gente fez um vídeo contando essa experiência para vocês também. Enfim, mais caro. E aí, além da hospedagem, gasto com transporte. Em Floripa, a gente também fez tudo de ônibus. É uma capital, uma cidade grande. A gente rodou bastante por lá de ônibus. Um ou outro Uber, né, que a gente pegou. Um ou outro Uber que a gente pegou. E os rolês maiores que a gente deu, a gente fez com seguidores. Então, a gente foi de carona com eles, a gente não pagou nada. Um beijo, seguilindos. Eu ia falar seguidores lindos, seu seguilindo. Enfim, então foi o custo, na verdade, mais baixo. Foi mais baixo do que o Nordeste, que a gente não chegou a alugar carro lá. Então, foi só transporte público. Ficou de R$275 esse valor. Já com passeios em Floripa, a gente não gastou nada, nem um centavo. Por quê? Porque a gente fez passeios gratuitos. Então, a gente foi pro centro da cidade, a gente foi para as praias, a gente fez trilhas e a gente não fez tanta coisa assim porque o tempo não estava tão bom. Então a gente acabou não gastando. Mas a gente gastou com alimentação mais comendo fora do que comendo em casa. E a gente cozinhou bastante em casa. Mas a gente também comeu bastante fora. Por quê? A gente descobriu que ali perto de onde a gente estava hospedado tinha algumas marmitas muito baratas, uns restaurantezinhos assim com
prato executivo, todo bonitinho, muito barato. Era tipo 30, a gente achou muito barato, né? R$30, um prato gigante que a gente conseguia dividir. Os dois comiam tranquilamente. Dava R$15 por pessoa. Tinha marmita que a gente comprava, que era R$20, que a gente dividia e para complementar a gente fazia um ovo em casa para dividir. Então saía muito barato, saía R$10 por pessoa, mais o preço de um ovo, que era R$1. E aí, por conta disso, a gente acabou comendo várias vezes fora. Então, o gasto para comer fora foi de 2.206 para um mês inteiro. Mas além dessas marmitas e desses PFs, né, desses pratos executivos, a gente também foi em alguns restaurantes mais caros. Foi meu aniversário lá nesse mês, então a gente saiu para comemorar, a gente foi numa pizzaria top lá, saiu um pouco mais caro o valor. A gente foi em outra pizzaria também com um casal de seguidores, também o valor um pouco mais alto. Então saiu um pouco mais caro. Já com o mercado, a gente gastou R$1.558, incluindo alimentação em casa, mais produtos de limpeza, uma outra coisa que precisava ali para casa. E padaria, né? Porque o tanto de pão e cuca que a gente comeu nesse tempo não tá escrito. Tava frio, a gente ficou comendo direto. É verdade. Mas, gente, mais uma vez, na soma aí de alimentação, vocês veem que foi o nosso gasto maior. O gasto mais caro ainda é maior do que o do Airbnb. Em torno de R$3.700. Então, até mais caro que o Airbnb, que também não foi um aluguel tão barato. Mas ainda assim a gente conseguiu ficar dentro do nosso orçamento, porque é aquilo, a gente falou no começo, a gente tá sempre controlando para não estourar aquele valor que a gente estipula, sabe? O valor total em Floripa, então, deu R$6.680. Que foi o mês mais caro, né? Foi o mês mais caro, foi o mês que a gente quase estourou o nosso orçamento, mas ficou ali, ó, na vírgula, cara. Não chegou a estourar. E aí, para voltar de Floripa para São Paulo, a gente voltou de ônibus também, mas aí a gente achou melhor pegar um ônibus leito, gastar um pouquinho mais, então saiu um pouquinho mais caro a passagem, e foi o total de R$647, incluindo a passagem de Floripa até São Paulo num ônibus semileito, numa poltrona mais confortável, e de São Paulo até Taubaté. Aí numa poltrona normal, porque nem tem opção, é o que tem mesmo. Em resumo, gente, dá para viajar ao Brasil gastando até R$7.000 por mês. A gente sabe, e é muito importante deixar isso claro, que esse valor é muito acima da realidade da maioria das pessoas no Brasil. A gente não tá aqui para dizer se isso é caro, se isso é barato, eu acho que depende da realidade de cada um. Mas o fato é que quando a gente morava em São Paulo, trabalhava lá, pagava aluguel, tinha carro, gasolina e tudo mais, a gente gastava isso por mês. Era mais ou menos a mesma faixa de preço. Isso há 6 anos atrás, mais de 6 anos atrás. Então, se a gente trouxer para o valor atual, corrigindo a inflação, seria um valor ainda acima disso, né? Então, é uma realidade possível de se viver viajando. Tem muita gente que acha que é mais caro do que viver uma vida, entre aspas, normal, mas a gente sabe que a realidade de quem é de uma classe média e vive em São Paulo acaba gastando, às vezes, até mais do que isso. Quanto é o aluguel de um apartamento em São Paulo, por exemplo? Já é quase o valor do orçamento total aí que a gente tá falando. Então, dependendo do bairro. Óbvio, como ele falou, depende da realidade de cada um, mas é possível, não é algo assim que a gente tem que ser milionário, rico, extremamente... ganhar na loteria para conseguir fazer. Agora eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que é barato, que é caro, que é na média? Vocês esperavam que era esse valor ou que era muito mais caro do que isso? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Obrigado. Beijo. Tchau.